Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. A gente está só aguardando, tem muita gente entrando nesse momento, a gente vai aguardar só mais uns minutinhos para começar essa cerimônia. Boa tarde a todos e a todas. A gente está só aguardando mais uns minutos, que está entrando bastante gente agora nessa cerimônia de lançamento do segundo episódio da série Animafísica, o episódio Raios Cósmicos. A gente vai só aguardar mais uns minutos para começar de fato, ok? Eu gostaria também de dizer que a nossa todo esse evento está sendo gravado, então existe ali no chat um pedido de autorização, ok? Para que todo mundo que participar efetivamente vai estar gravado, então, e essa gravação vai estar disponibilizada publicamente. Então, daqui a pouquinho a gente começa, só uns minutos, peço uns minutos de paciência. Bom, vamos começar então. Para mim, um grande prazer dar as boas-vindas a todas e a todos nesse evento de lançamento do segundo episódio da série Animafísica, intitulado Raios Cósmicos. Eu sou Marcelo Guzzo, sou professor do Instituto de Física da Unicamp e coordenador do projeto Animafísica. Queria começar dizendo que o projeto Animafísica ele faz parte do projeto temático Desafio da Física de Neutrinos para o século XXI. É um projeto temático da FAPESP, coordenado pelo professor Orlando Pérez, do Instituto de Física da Unicamp,
e que tem a participação de vários pesquisadores, alunos de várias universidades do Brasil e também do exterior. O projeto Animafísica faz parte, então, do projeto maior, o projeto temático, no setor de divulgação científica, que é algo que a FAPESP e as agências de fomento brasileira têm se incentivado, né? E, então, o Animafísica faz parte dessa linha de divulgação científica. Em particular, o Animafísica, que é uma série de animações de divulgação científica em física de partículas, inicialmente, nessa primeira série, que está se dedicando à física de partículas. Ela é voltada, esse programa ele é voltado para estudantes e professores do final do ensino fundamental e início do ensino médio. São abordados alguns temas. O primeiro episódio foi Quarks e Leptons, que aborda o modelo atômico atual, segundo o modelo padrão da física das partículas elementares. Então, são abordados alguns temas, né, que agora vocês vão ver nesse nosso lançamento do segundo episódio, raios cósmicos. Esses temas são colocados de uma maneira simples, sem muito aprofundamento, e, por isso, existem cerca de 12 vídeos de apoio didáticos que detalham os conceitos que aparecem nessa animação. Esses 12 vídeos de apoio estão disponibilizados no nosso site, que é o www.animafisica.com.br, e, em breve, a gente vai estar também disponibilizando um e-book sobre esse assunto, sobre física de partículas, que está já na sua versão quase final, e tanto os 12 vídeos de apoio como o e-book foram elaborados pela equipe do Animafísica, que compreende alunos e professores do Instituto de Física Gleb Vatagnin da Unicamp. Então, como eu falei, esse episódio, Os Raios Cósmicos, que está sendo lançado hoje, ele é a segunda animação, e a gente vai exibi-lo depois desses comentários iniciais. Esse nosso evento ele vai ter assim essa abertura, depois a gente vai ver o filme propriamente, que tem duração de cerca de 20 minutos, e depois do filme, para quem quiser conversar, toda a equipe vai ficar à disposição. A gente tem aqui a presença do Maurício Squarisi, do Núcleo de Animação de Campinas, que é o responsável pelo filme. Ele é o diretor, roteirista e coordenou toda a equipe pelo lado do Animafísica. Bom, o projeto Animafísica em si ele é um convite para um mergulho em física de um modo sem grandes comprometimentos do ponto de vista de dificuldade. Ele é uma divulgação de ciência. Essa parceria que a gente estabeleceu do lado do nosso projeto temático, a Unicamp, portanto, e o lado do Núcleo de Animação de Campinas, na figura do Maurício Squarisi, ele tem uma história que eu acho muito bacana. Eu conheço o Maurício há muito tempo e sempre gostei muito do trabalho dele e da equipe. Em particular, uma vez eu assisti o filme O Café, um Dedo de Prosa, que é um filme que conta a história do café, como que ele surgiu no mundo, em particular como que o café entra no Brasil e chega até o interior de São Paulo, com destaque para a cidade de Campinas, que é um centro importante da produção de café no século XIX e também no século XX. E esse filme, portanto, ele é um longa-metragem de animação que fala sobre essa história do café. E aí esse filme é um filme de divulgação histórica, né? E aí eu olhei aquilo e pensei, nossa, a gente poderia usar essa mesma pegada e falar sobre divulgação científica. E aí conversei com o Maurício, ele topou imediatamente, trouxe, né, para o Animafísica essa arte autoral, que é autêntica, que prioriza o traço do artista, né? Ele trouxe para o Animafísica essas suas características, que eu considero muito elegantes, só que agora a gente está falando de física. Então, nós oferecemos aulas e material para a equipe
do Núcleo de Animação de Campinas, e o roteiro foi desenvolvido por essa equipe. Nós temos esse trabalho, né? Seja o primeiro episódio, Quarks e Leptons, e seja esse segundo episódio, eles ficam disponibilizados nas nossas redes, no YouTube, no nosso site, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Para acessar esses conteúdos é muito fácil, basta, em princípio, acessar o site www.animafisica.com.br, e lá vão estar todos os links para todos os materiais, os vídeos de apoio e, futuramente, em breve, o e-book que nós estamos finalizando. Queria comentar, então, também que hoje, nesse momento, a gente vai fazer o lançamento dessa animação, né, que é o nosso segundo episódio dessa série, e essa animação, Raios Cósmicos, a partir das 19 horas de hoje, ele entra no canal do YouTube e fica lá disponibilizado para quem quiser vê-lo em algum momento. Então, eu queria agradecer a todos que participaram desse esforço para a gente conseguir montar e produzir e agora lançar o segundo episódio da série do Animafísica, o Raios Cósmicos. Em particular, eu queria agradecer algumas pessoas que participaram muito fortemente desse processo, em particular todos os professores do Departamento de Raios Cósmicos, em particular o professor Sandro Guedes, que na época era o chefe de departamento, e que abriu a possibilidade para a gente ter o patrocínio, né, através de Reserva Técnica Institucional da FAPESP, para esse episódio. Quero agradecer particularmente também o professor Pascoal Pagliuso, diretor do Instituto de Física, que também não mediu esforços para conseguir esse patrocínio, abriu todas as possibilidades para que isso acontecesse. E queria também agora pedir, então, para a professora Mônica Cota, que está aqui nos ouvindo, está aqui presente, para falar algumas palavras em nome da diretoria. A professora Mônica Cota é a diretora associada do Instituto de Física, Glébio Vatag, e eu pedi para ela falar algumas palavras em nome da direção. O professor Pascoal Pagliuso também está presente, mas ele está fazendo a gentileza de abrir o streaming do Instituto via o Facebook para transmitir esse lançamento. Então, ele está ocupado nesse momento e ele vai passar. Então, peço a palavra para a professora Mônica. Eduardo Sato, você consegue passar agora para a Mônica? Mônica, você nos ouve? Agora eu posso. Eu só não consigo ligar o vídeo. Posso falar aqui sem o vídeo? Por favor, a palavra é sua. Obrigado, então, tá Mônica, pela presença, obrigado pela disponibilidade aí de colocar umas palavras nesse momento. Imagina, Marcelo. Eu só queria avisar que o professor Pascoal está numa reunião da CAD, então, por isso que ele só está abrindo o streaming e não está aqui representando o IFGW, apesar que eu acho que ele está tentando assistir o quanto ele pode ali. Eu queria só parabenizar toda a equipe, em nome da diretoria. É um prazer ter no Instituto de Física um grupo que se preocupa com essa atividade de divulgação científica. Eu acho que a gente tem dado exemplos ao longo do tempo, aí, inclusive com a presença do Átila, dando aula para os nossos alunos em 2019, ainda antes da pandemia, antes dele ser o Átila, né? Então, isso é mais um esforço nessa direção. Eu acho que é uma atividade extremamente necessária, porque a gente está vivendo momentos de negacionismo, momentos em que a ciência está sendo atacada. Então, realmente, é extremamente salutar para a sociedade e para o Instituto a gente ter esse tipo de iniciativa aqui, principalmente ligada a um projeto temático, ou seja, colocando a pesquisa acoplada junto com a divulgação. Então, em nome da diretoria, eu só tenho realmente a parabenizar Marcelo e todo mundo, todos os alunos, todos os professores, o Núcleo de Animação de Campinas, que realmente faz um trabalho admirável e que é conhecido na cidade.
Então, só quero aqui colocar à disposição de todos a diretoria, quando necessário, para novos capítulos dessa empreitada, caso eles venham, e dizer só que eu tenho muita dificuldade de ver a voz do personagem com a voz do Marcelo, mas fora isso, é ótimo. Muito obrigada, Marcelo. Legal, Mônica, muito obrigada a você. Você tocou em pontos importantíssimos, né? Que hoje a gente vive um momento relativamente complicado para a ciência no Brasil e no mundo, né? Nós não estamos sozinhos nessa. Então, esse esforço de fazer a divulgação científica, ele tem que ser não só o nosso projeto, mas todos eles precisam receber apoio para que a gente esteja junto, né, com a população, apoiando a ciência e apoiando essas iniciativas. Muito obrigado. Nós ouvimos e estamos gravando que a diretoria vai nos apoiar no futuro, portanto, bateremos novamente as portas da diretoria. Tenho certeza que vamos ser atendidos como sempre fomos. Então, é uma continuidade desse processo. Obrigado, Mônica. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Maurício Sparisi, que é o diretor desse episódio, e, em seguida, a gente já vai ver a animação propriamente. Maurício, você nos ouve? Consegue abrir o seu vídeo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui. É um grande prazer estar lançando mais esse episódio, né, do Projeto Animafísica. E é um grande prazer participar, né, como o Marcelo disse, né, ele citou o filme Café, um dedo de prosa, mas toda a maioria eu faço animação desde 1979, em parceria com o Wilson Lazzaretti, né, o UOL, no Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, que o UOL começou em 1975, e a maioria da obra que eu venho fazendo nessa trajetória toda são filmes voltados para a questão histórica, para a questão da educação, né? E mesmo isso, como o Marcelo observou ali, tentando levar temas assim para essa linguagem mais leve, com humor, com o traço humorístico também, muito da música, né? Eu gosto muito de videoclipe, né? Então, nesse projeto especificamente, do ponto de vista pessoal, eu ganhei muito, né? Muito aprendizado, né? É claro que, como eu respondia para a Adriana Giacchini ontem no Correio Popular, a física está na vida do animador desde o início, né? O animador está sempre estudando o movimento, o deslocamento dos objetos, aceleração, desaceleração, né? Então, a física já está, às vezes até sem perceber, a gente está praticando física, né? Mas aqui, no caso aqui, a gente se aprofunda, né, nisso, né? Então, o aprendizado da minha parte, assim, pessoal, foi muito grande, e mais ainda, né, a convivência com os cientistas, né, e perceber, assim, que o cientista é muito parecido com o artista, né, na questão da curiosidade, da criação, do espírito inquieto, né, então, isso é muito legal. E do ponto de vista mais geral da cinematografia de animação brasileira, principalmente, essa coisa de estar cada vez mais se aproximando a animação da educação, e principalmente da educação mesmo, né? Porque ainda não se percebeu o tanto que a animação pode ser uma ferramenta muito importante, assim, para chegar mais, né? Como a Mônica disse agora, especialmente num momento como esse, assim, que a gente tem que falar mais da ciência, né? Mostrar a importância da ciência, a animação é um instrumento que atinge muito mais, assim, né? E quase que subliminar, porque brincando, né? Com humor, com brincadeira, né? Então, foi isso para nós, né? Para eu e para a nossa equipe do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? Especialmente Eliana, que trabalhou na edição, Eduardo, que fez todos os arranjos musicais, Carol, que cantou, né? O Al na produção, a Beth na assistência, e mais algumas pessoas que trabalham pontualmente, né? Está sendo um trabalho muito, muito interessante para nós, e a gente está cada dia crescendo mais.
Então, estamos aí com a prancheta preparada para começar o terceiro episódio. Depois a gente pode conversar mais em detalhes que o pessoal queira abordar, né? A gente está à disposição para conversar. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Maurício. Então, de fato, agora a gente vai assistir o vídeo propriamente, né? O segundo episódio da série Animafísica, Raios Cósmicos, e depois a gente vai abrir uma pequena conversa para quem tiver interesse. Aí eu peço para que quem tem interesse em fazer perguntas para a equipe, em particular para o Maurício, enfim, para quem estiver aqui, façam perguntas no chat, e essas perguntas vão ser lidas e a gente estabelece aí uma conversa. Então, agora eu vou pedir para o Eduardo passar o vídeo, que oficialmente, então, lança o vídeo nesse evento. Eu não gosto de fazer isso, mas vou ter que abrir, senão derrete. Filha, eu trouxe o sorvete que você gosta. Mari! Oi, paizinho. Me desculpe. Tô batendo há horas, quase derrubei a porta. Que massa. É o sabor que eu mais amo. O que é que tá te hipnotizando, filhinha? Pai, saiu um novo álbum da banda Raios Cósmicos. Escuta só. A Raios Cósmicos já chegando, quase na velocidade da luz. Raios Cósmicos se chocando com a espada e com a cruz. De onde viemos é um grande mistério. Com energia construímos o nosso império, desviando de rochas e de covas. Viemos de galáxias e de supernovas. Somos raios cósmicos, somos super, 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 somos super explosivos. Raios cósmicos, super, 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 somos super explosivos. Somos raios cósmicos, super, 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 somos sempre, sempre vivos. Raios cósmicos, super, 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 somos sempre, sempre vivos. Pai, essa banda não é o máximo? Pensou em inventar uma coisa dessas? Raios Cósmicos? Minha filhinha, nem tudo é invenção. Raios cósmicos existem. São formados principalmente por prótons. Já sei, aquelas partículas minúsculas que estão dentro dos núcleos dos átomos. Pois é, os raios cósmicos viajam pelo espaço sideral perto da velocidade da luz. Muito rápido. Chegando à Terra, eles se chocam com átomos da atmosfera, formando a radiação secundária. Gerando novas partículas minúsculas? Sim, então esses choques de partículas vão gerando o chuveiro atmosférico. E de onde é que eles vêm, meu pai? Não é possível saber exatamente de onde vêm os raios cósmicos. É que as trajetórias dessas partículas vão sendo desviadas inúmeras vezes pelos campos magnéticos do meio interestelar. Então, não temos indicação de onde cada raio cósmico partiu exatamente. Nem onde, nem quando, né? Podem ter sido originados recentemente ou há bilhões de anos. É provável que grande parte dos raios cósmicos sejam criados dentro da Via Láctea, a nossa galáxia. Mas o fato de alguns raios cósmicos possuírem energia muito alta indica que eles podem ter origem fora da galáxia. Entendi.
Raios cósmicos são formados de fontes galácticas ou extragalácticas. Quer dizer, eles podem até vir de outras galáxias. Essa banda é tudo mesmo. Muitos raios cósmicos são criados em explosões de supernovas. Gozado. Ouvi dizer que supernova é uma estrela velha que explode para morrer. Já a banda Raios Cósmicos é explosiva como uma supernova, mas está cada vez mais viva. Eu tenho que concordar com você, Mari. Paizão, você vai se amarrar nessa. Eu venho de todo canto, minha sina. Eu toco e canto em toda a esquina. Quero juntar minha magia, misturar com sua energia, nossa cosmologia, toda hora, a todo momento, com toda chuva, com todo vento. Seja aqui nessa quebrada ou naquela encruzilhada, é tudo, é tudo, é tudo ou nada, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo ou nada, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo ou nada, ou nada. Pai, essa banda não é muito louca? Cada ideia fantástica. Filhona, faz todo sentido. Na verdade, os raios cósmicos vêm de todos os lados e chegam à Terra a todo instante. O fluxo de raios cósmicos varia de dezenas de partículas por centímetro quadrado por segundo até valores menores do que uma partícula por quilômetro quadrado por século. Tô entendendo. As partículas com menos energia são muito mais abundantes. E as com mais energia são mais raras. E caem todas ao mesmo tempo e o tempo todo. Você tirou as palavras da minha boca, querida. Que nem a banda Raios Cósmicos mesmo. Rara, energética, brilhante. Vou te contar, é num balão que eu vou mandar meu coração. Para medir nossa paixão e detectar sua radiação. Raios cósmicos, vou te contar, é num balão que eu vou mandar meu coração. Para medir nossa paixão e detectar sua radiação. Raios cósmicos, raios cósmicos, raios cósmicos. A banda Raios Cósmicos também é romântica, my love. Raios Cósmicos, que nome lindo. Como é possível alguém inventar um nome desses? Mari, é possível. Em 1913, o físico Victor Hess colocou detectores de radiação em balões e enviou eles para altitudes cada vez maiores. A partir de certa altura, ele notou que a contagem de radiação aumentava fortemente e não podia estar saindo da Terra. Por isso, ele imaginou que a radiação podia ter origem em algum ponto do espaço. Logo, Hess concluiu que essa ionização que ele percebeu era resultado de uma radiação desconhecida que vinha do espaço. Então ele batizou essas partículas de raios cósmicos. Com essa descoberta, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1936. a banda Raios Cósmicos também merecia um prêmio Nobel, né? Muon, descubra-me se for capaz. Pode gastar todo o seu gás, um passo à frente, outro atrás. Muon, sou matéria, sou antimatéria, nem Valéria, nem Quitéria. Muon, sou matéria, muon, antimatéria. Muon.
O muon, que foi visto pelo físico Carl Anderson, é muito parecido com o elétron, só que mais pesado e de vida muito curta. Aposto que o muon é uma partícula elementar. Você está corretíssima. Professor Pedro, uma coisinha. Existe antimatéria? Sim, muitas partículas foram descobertas com a observação dos raios cósmicos. A antimatéria também. Eu tô sempre observando e ouvindo a banda Raios Cósmicos. Papito, me diz uma coisa. Os cientistas continuam subindo com balões para estudar raios cósmicos, né? Utilizam balões, querida. Mas além dos balões, hoje os especialistas estão criando observatórios de raios cósmicos. Tipo o Observatório Pierre Auger de Raios Cósmicos. Ele foi criado para estudar a direção de chegada dos raios cósmicos e para entender do que eles são feitos. Onde é que é isso, paizinho? O Auger fica próximo dos Andes argentinos, numa região bem deserta. Ele tem mais ou menos 3.000 quilômetros quadrados. É tão grande que lá dentro tem 1.600 tanques detetores de superfície e 24 telescópios. Falando em tanque, lembrei que preciso lavar minha camiseta da banda. Mas fala dos tanques. Os tanques de alta tecnologia estão espalhados a uma distância de 1,5 km uns dos outros e contendo 12 toneladas de água com altíssimo grau de pureza. Já tá me dando até sede. Além da água, cada tanque está aparelhado com detetores de partículas e com GPS, que funciona como um relógio de alta precisão, indicando em bilionésimos de segundo o tempo que a chuva de partículas leva para chegar à superfície. E também tem os telescópios que detectam a luz de fluorescência. Gostei de fluorescência. O que mais? Com toda essa estrutura, o Auger permite que os mais de 400 pesquisadores de 18 países diferentes possam identificar e analisar a composição e o comportamento dos raios cósmicos. O Brasil tá nessa? Cientistas brasileiros sempre tiveram presença muito forte no Observatório Pierre Auger. Meninos e meninas? Claro, minha filha. Pesquisadoras e pesquisadores do Brasil, liderados por uma professora da Unicamp. Paizinho, como é que tudo isso pode funcionar numa região tão deserta? É, de fato, um grande desafio. Mas a comunicação entre os tanques é feita por meio de antenas de telefonia celular e as informações são transmitidas aos computadores conectados ao sistema. Toda essa eletrônica é alimentada por baterias e painéis solares. Que nem os da NASA. Isso mesmo. Uma das técnicas empregadas nos detetores é baseada no efeito Cherenkov. Opa, Cherenkov é da hora. Explica isso. O efeito é observado quando uma partícula ultraenergética, como os raios cósmicos, atravessa a água e cria uma luz que se espalha na forma de um cone, a partir do ponto onde moléculas de água e a partícula se chocam. E como que a gente enxerga isso? Essa luz gerada pode ser vista com o auxílio de fotomultiplicadores. Mas e os telescópios? Ao mesmo tempo, os telescópios também registram a radiação e a intensidade da chuva de partículas, uma técnica baseada no que se conhece como fluorescência atmosférica. Opa, olha a fluorescência aí de novo. Nome lindo. Explica esse negócio de fluorescência atmosférica. Fluorescência atmosférica é um fenômeno que acontece quando uma partícula com carga elétrica colide com as moléculas da atmosfera. No caso do nitrogênio, o principal componente do ar, uma luz azulada é produzida. Eu gosto de luz azul. 4 olhos posicionados nas extremidades da rede de detetores investigam o céu em noites sem luar, buscando essa luz emitidas pelas moléculas, que interagem com as chuvas de partículas. O que é que tem de tão especial nesses olhos? Cada olho contém 6 telescópios que captam essa fraca radiação
e jogam ela sobre 440 sensores para permitir o seu estudo. Poxa, esses telescópios são potentes mesmo. Para você ter uma ideia, esse equipamento é capaz de detectar uma lampadinha daquelas de árvore de Natal a 15 quilômetros de distância. Pai, acho que o molho tá pronto, hein? Bueno, pero cientistas made in Brasil estão lá na Argentina. Mas e aqui, no meu Brasil brasileiro? Também tem pesquisa de raios cósmicos? No Brasil, a pesquisa dos raios cósmicos começou em 1934, com a produção de trabalhos de 2 importantes centros de pesquisa: o Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, e a Universidade de São Paulo. Na Cidade Maravilhosa e em Sampa. Em São Paulo, o Departamento de Física foi organizado por 2 cientistas estrangeiros, o ítalo-russo Gleb Vatagin e o italiano Giuseppe Occhialini, direcionando as pesquisas experimentais e teóricas para as áreas da radiação cósmica e física nuclear. Então deve ter brasileiro fera na física. Com certeza. César Lattes é o grande representante brasileiro na física. Em 1946, ele foi convidado pelo italiano Giuseppe Occhialini para trabalhar na Universidade de Bristol, na Inglaterra, no grupo de Cecil Powell. Em 1947, Lattes, Powell e Occhialini, a partir de análises de raios cósmicos, descobriram um méson, subpartícula que foi chamada de méson pi ou pion. Logo após, Lattes descobriu como fazer a produção artificial dessas subpartículas em um acelerador. César Lattes, esse nome é bem rock and roll. Agora, Gleb Vatagin já tá mais pra heavy metal. Tudo para você é rock, né, Mari? O que eu sei é que Gleb Vatagin nasceu na Ucrânia em 1899. Aos 19 anos, migrou para a Itália e tornou-se cidadão italiano. Em 1931, iniciou suas pesquisas sobre raios cósmicos. Vatagin trabalhava na Universidade de Turim quando foi convidado para vir ao Brasil, tornando-se um dos primeiros professores da nascente Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, núcleo da futura Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo é a USP, né? Correto. Sua vinda para o Brasil inaugurou uma nova concepção do ensino da física. A Unicamp dá o nome de Gleb Vatagin ao Instituto de Física. Beleza, paizinho. Sem querer ser muito adolescente e chata, qual a importância prática de estudar tantos raios cósmicos? Se for possível descobrir como são gerados e de onde vêm os raios cósmicos, e como essas partículas são aceleradas, talvez os cientistas possam reproduzir o fenômeno em laboratório e descobrir os segredos do universo. Opa, descobrir segredos é comigo mesmo. As partículas que chegam à Terra com energias superiores à maior energia alcançada nos maiores aceleradores que existem são fontes que têm auxiliado os físicos no conhecimento do átomo. Saquei. Então, bora ouvir a última da banda Raios Cósmicos? E como sei que você é uma roqueira muito curiosa, vai depois lá nesse site para saber mais sobre os raios cósmicos. Somos a banda Raios Cósmicos e viemos do espaço. A velocidade da luz é nosso passo a passo. A Raios Cósmicos original e não genérica. Nos banhamos em chuva atmosférica. Essa banda se imagina e se cria. Temos muita, muita, muita energia.
Muito bom, pessoal. Então, acabamos de assistir a premiere do segundo episódio da série Animafísica, esse episódio Raios Cósmicos. Como vocês viram, trata também do início, né, da história da ciência em nível acadêmico do Brasil, com a fundação, em particular, da USP, a menção à Unicamp, não é? A vinda do Gleb Vataglia, do Giuseppe Occhialini para o Brasil e a consolidação, em particular, da física no país. Então, agora, a gente está aberto para eventuais perguntas e comentários. Quem quiser, nós temos aqui o Maurício Squarisi, que é o diretor desse episódio, né? Temos também várias pessoas do grupo da Animafísica, da nossa equipe, do Núcleo de Animação de Campinas também. Então, estamos às ordens. Marcelo? Pois não? Orlando. Oi, Orlando. Não, só uma questão, só assim, para curiosidade para o Maurício Squarisi, falar talvez a visão dele, como que é interagir com cientista, fazer esses 2 vídeos, como que é isso, e aí falar um pouquinho também sobre o processo criativo, como é que é feito isso. Excelente. Maurício, você poderia, né, diretamente responder ao Orlando, por favor. Então, Orlando, bom, a coisa de trabalhar com cientistas é como eu disse assim, eu percebi assim que o cientista é muito parecido com um artista, né, na parte da criação, na curiosidade, né, que o artista vive curioso, e o tempo todo a gente está buscando soluções, né, que na animação o tempo todo também a gente, quando escreve o roteiro, na verdade, se você lê o roteiro e vê o filme final, muita coisa muda, né? E é por isso, porque a coisa está viva, a gente está fazendo ali, né? Tá criando o tempo todo, né? Eu sou desenhista, assim, desde do pré-digital, né? Então, eu gosto de desenhar no papel. Muitos desenhistas, animadores, né? Migraram para o digital, de desenhar já no digital, né? E muitos migraram e se adaptaram bem no digital, outros voltaram para o papel, mas isso não tem, são só questão de ferramentas, né? Eu continuo o desenho, eu animo todo o desenho no papel, usando lápis e papel, na mesa de luz, né? Inclusive o UOL fabrica as mesas de luz, o Wilson Lazzaretti, né? E, então, quando eu digo que ele fabrica a mesa de luz, é um dado muito importante, porque ele fabrica, no Brasil, praticamente ele é a única pessoa, tem mais algumas, né? Mas acho que as mesas mais usadas são essas que ele fabrica, né? E o tempo todo ele está recebendo encomenda do Brasil todo, assim, de pessoas encomendando mesa de luz. Quem encomenda da mesa de luz é porque desenha no papel, né? Usa esse processo de desenhar a lápis no papel. Mas mesmo quando fazendo isso, como foi o caso desse filme, depois que tem lá 5.000 folhas desenhadas, a gente vai digitalizar uma por uma. A gente usa um scanner e leva para o computador, e no computador que tem mais um tratamento na imagem, e inclusive a cor é aplicada no processo digital, né? Aí daí para frente tudo é digital, inclusive a exibição, né? Como a gente está fazendo nesse momento, e agora além de digital, é online, né? Nem sentar nas salas para assistir o filme, né? Quando a gente lançou Quarks e Leptons, foi naquele auditório lindo que tem no Instituto de Física mesmo, né, Marcelo? Aquele auditório, né? Isso mesmo, foi no Instituto, né? de Física, então, Quarks e Leptons. Lotado, assim, com gente pelo chão e tudo mais, né? Agora, hoje, está cada um na sua casa sentadinho e tomando seu café, assistindo, né? Então, mas o processo, se você depois, Gerando, quiser que eu entre em outros detalhes, mas então é isso, desenhado tudo no papel. Uma coisa muito importante, cada 1 segundo de animação requer 30 imagens. Então, e o animador tem que produzir essas 30 imagens, né? Então, para isso, é uma coisa bastante trabalhosa e toma muito tempo.
a gente usa alguns recursos, né? Às vezes eu chamo de truques, assim, por exemplo, de criar ciclos. Não sei se quem assistiu percebeu que tem ciclos ali de movimento. Por exemplo, o Pedro mexendo na panela, né? Eu fiz um movimento só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí repeti esse movimento várias vezes. Então, o desenhista desenhou uma vez, depois repete aquilo várias vezes. E várias coisas assim, né? Por exemplo, aquela dança que a Mari e o Pedro dançam, eu fiquei assistindo Pulp Fiction, né? Com John Travolta e Uma Thurman, acho que é, e vendo eles desenhando, vendo eles dançando, vendo eles dançando, e para fazer o Pedro e a Mari dançarem aquele rock, né? Então, é uma coisa bastante... Fazer aquela dança ali foram muitas horas de trabalho, né? É tudo assim, tudo assim, bastante trabalho, né? Então, como eu ia dizendo, então, assim que a gente consegue fazer essas 30 imagens por segundo. Então, aqui foram, sei lá, quase 70 mil frames, em torno disso, né, para fazer esses 20 minutos de filme. Se você quiser algum detalhe específico, você me fala, que eu falei meio geral assim, não sei se te respondi completamente. Obrigado. Não, acho que perfeito, dá para falar muito mais coisas. Orlando, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí. Não, só isso aí. Muito obrigado pela informação. Eu achei essa coisa interessante, porque é outra expertise, outra coisa. Acho interessante ter esse contato mesmo. Tem uma pergunta aqui no chat do Deus Dedit, que pede para mencionar algumas brasilidades em relação à pesquisa em raios cósmicos. Em particular, ele fala se nós podemos mencionar a não inclusão de Lattes na premiação. E imagino que ele esteja se referindo ao Prêmio Nobel, que foi dado para a equipe do Cecil Powell, né, para ele em particular, que é como chefe da equipe. Essas informações são muito interessantes, eu poderia falar sobre isso, mas eu queria perguntar, aqui na audiência, a gente tem pesquisadores de raios cósmicos importantes, reconhecidos no Brasil e fora do Brasil. Eu vou mencionar a professora Carola, que está aqui presente, o professor Anderson Fauci, que está aqui presente também. Eu vou perguntar para eles, tomando uma liberdade muito grande dos muitos anos que eu os conheço, se algum deles, ou qualquer outro, poderia fazer algum comentário sobre esses aspectos, até porque, particularmente, a professora Carola e também o professor Anderson, mas mais ainda a professora Carola, conviveram com o professor César Lattes. Vocês teriam, assim, vontade, disponibilidade para falar algumas palavras sobre esse aspecto da pergunta que foi feita para a gente aqui? Oi, Carola, que bom que você apareceu. Boa tarde. Deixa eu apresentar, boa tarde, eu preciso apresentar. Boa tarde a todos. Vou apresentar, é uma honra ter a Carola aqui entre nós. A professora Carola Dobricait-Quinelato é provavelmente hoje a nossa grande especialista em raios cósmicos, com certeza. Trabalhou com o professor César Lattes, é uma das professoras mais conhecidas dentro do Instituto de Física Galileu Vatag e no país, com todo o seu trabalho. E é uma das líderes do Observatório Pierre-Auger, e citada no nosso vídeo, como a professora a líder no Brasil do Observatório Pierre-Auger. E falo, para quem não pegou esse aspecto do vídeo, o Observatório Pierre-Auger é um dos maiores, se não, ou pelo menos o pioneiro, né, nessa investigação de raios cósmicos, uma participação muito grande do Brasil, são 19 países que participam do Auger, uma colaboração internacional, e o Brasil tem um destaque grande nessa participação. Para quem não sabe, aqueles tanques de Cherenkov, de água que aparecem ali, eles foram produzidos no Brasil. O protótipo número 1 está ali ainda no Departamento de Raios Cósmicos, no Laboratório de Leptons, lá em cima, né, no barracão.
E, enfim, agora eu falei demais já, a professora Carola pode falar, pode complementar, inclusive dar algum depoimento sobre seu convívio, né, a sua convivência com o professor Lattes. Ah, sim, mas primeiro tem que dar um desconto em tudo que você falou, não sou tanto assim quanto você falou, não. Então, põe aí um abatimento de uns 90% e diminua. De fato, o professor Lattes foi meu orientador de doutorado, né? Então, trabalhei com ele, ele orientou a minha tese e orientou também a tese do meu marido, do professor José Augusto Quinelato. Então, nós tivemos muitos anos de convivência com ele. E a respeito especificamente da pergunta que foi feita, se a gente sabe alguma coisa dos detalhes, por que o professor Lattes não foi mencionado na hora da premiação do Prêmio Nobel que foi dado ao Cecil Powell, eu tenho nós não sabemos direito qual foi o motivo, né? Porque não consta da ata por que ele foi preterido. De fato, o trabalho original foi assinado por Lattes, Occalini e Powell, eram os três os autores que assinaram o trabalho da descoberta dos primeiros mesons pi, dos primeiros pions, e provavelmente, se fosse hoje, teriam dividido o prêmio entre os três autores. Mas o fato é que o chefe do laboratório era o Powell, e o professor Occalini e o professor Lattes eram, na época, jovens, e não eram do Reino Unido, e estrangeiros, era logo depois do final da guerra. Um era italiano, o outro era brasileiro. Então, há toda uma política envolvida aí. Nós não sabemos se isso influenciou ou não. De fato, Powell era o chefe do laboratório, e se a gente olha a premiação, sempre vem escrito, é atribuído o prêmio Nobel por causa de tal e tal e tal descoberta. Então, no caso do prêmio Nobel do Powell, consta que ele ganhou pela técnica, pelo desenvolvimento da técnica e descobertas feitas com a aplicação da técnica de emulsões fotográficas, né? Mas não consta o pion explicitamente na atribuição do prêmio. Então, a gente fica meio sem saber. Mas o fato é que a contribuição do Lattes é inegável. Inegável tanto na descoberta do pion em Bristol, como, posteriormente, a descoberta dos pions nos aceleradores, porque no ano seguinte ele foi para os Estados Unidos, expôs as emulsões ao feixe do acelerador, e como ele sabia o que procurar, ele achou os primeiros pions produzidos artificialmente nos aceleradores. Então, isso também seria merecedor de um prêmio Nobel. Só que, infelizmente, o companheiro dele no acelerador, que era o Eugene Gardner, morreu pouco depois e não foi levado à frente um prêmio por essa descoberta. Não sei se vocês todos sabem, o prêmio Nobel não é dado póstumamente, então só para vivos. Então, é triste, mas o fato é que ele não teve esse reconhecimento do Comitê Nobel, mas, sem dúvida, teve reconhecimento da comunidade mundial de partículas pela descoberta do pion. Não sei se isso esclarece um pouco a dúvida do Deus Delite. Excelente, Carola. Muito bacana seu depoimento nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo sobre raios cósmicos, né? De fato... Oi. Posso acrescentar? Eu acho que ela falou tudo. Eu acrescentaria um detalhe. Né? O César Lattes foi indicado 7 vezes, né, entre 1949 e 1954, ao Prêmio Nobel. Ele não ganhou, mas ele, como a Carola colocou, ele teve um reconhecimento internacional
né, eu diria que o maior reconhecimento internacional, muito provavelmente, não sou historiador, né, de um físico brasileiro. Né? E provavelmente é o físico brasileiro, muito provavelmente, eu não sei porque eu não sou historiador, mas muito provavelmente o físico brasileiro mais indicado ao Prêmio Nobel. Né? Não ganhou, mas foi o mais indicado. Lembrando, né, Anderson, como você está mencionando a indicação de um prêmio Nobel é feita somente por vencedores de prêmio Nobel. Portanto, ser indicado a um prêmio Nobel é uma honraria já bastante considerável. Né? E é muito importante também a gente pensar, falando ainda um pouco mais de César Lattes, da contribuição dele para o desenvolvimento da física e para o desenvolvimento da ciência brasileira, porque César Lattes é o fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro e é um dos fundadores do CNPq também, né? Hoje do maior, do Centro Federal, né? Da Agência Federal de Fomento à Pesquisa mais importante que a gente tem hoje no país. E também, né, um dos fundadores do Instituto de Física Gleb Vatagin, e até onde eu sei, foi uma sugestão do professor César Lattes que o nome do Instituto, né, o seu patrono, fosse o Gleb Vatagin, que é um dos iniciadores da Universidade de São Paulo e, portanto, da ciência, né, da ciência brasileira. Então, muito interessante. Muito bom, muito obrigado, Carola, obrigado, Anderson, pelos depoimentos. Eu acho que a gente não tem mais perguntas no chat, se eu não estou enganado. Lembro, então, que hoje, às 19 horas, o vídeo, né, o vídeo Raios Cósmicos, a animação Raios Cósmicos, vai estar disponível no YouTube, vai ficar lá disponível para sempre, né, é um dos nossos canais. É importante também, novamente, mencionar que tudo que a gente faz no projeto Animafísica, a gente está colocando no nosso site, que é o animafisica.com.br, e, em particular, a gente tem esses vídeos de apoio, ou seja, professores e alunos do ensino fundamental e do ensino médio podem aproveitar ali e fazer, enfim, toda esses apoios que estão... esses apoios que estão no site, né? Bom, é isso. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a todos que participaram desse projeto. Gostaria também de enfatizar que o projeto Animafísica continua. A gente tem mais alguém está perguntando para mim, né? Então, antes de terminar, eu vou responder essa pergunta. Assim, quero perguntar para você, Marcelo, como você se sentiu atuando, já que não é a sua área. De fato, né? Acho que vocês perceberam, não é minha área, eu sou professor de Física do Instituto de Física, coordenador do projeto, mas, assim, eu fui convidado pelo Maurício Parisi para fazer a voz do professor Pedro. E aí, eu acho que foi para mim uma honra, porque, primeiro, antes de mais nada, é extremamente divertido participar do vídeo, como dublando, fazendo a voz, né, do professor Pedro, e com o qual eu me identifico bastante, porque ele também é um professor de física, e quem não sabe da história do professor Pedro está lá, né, no primeiro episódio, um pouco mais sobre isso, e eu me identifico tremendamente com ele. Então, assim, foi muito divertido, foi muito interessante. Nesse momento de pandemia, tudo ficou de cabeça para baixo, então a gente teve que fazer a gravação de casa, usando, assim, recursos difíceis, diferentes. Do primeiro episódio, a gente foi no estúdio em Valinhos, foi feito de uma certa maneira. Agora, com a pandemia, a gente não pôde se encontrar presencialmente, mas acho que o resultado foi muito interessante, foi muito positivo, mesmo tecnicamente falando, deu muito certo. E eu espero que a gente continue. O que eu quero mencionar é que o projeto Animafísica continua. A gente tem um terceiro episódio, que é o episódio sobre neutrinos, que é o tema da nossa pesquisa, do projeto temático da FAPESP, no âmbito do qual a gente existe, né?
e a gente tem a possibilidade de continuar com outros temas, até mesmo fora da física. Então, quem tiver interesse em continuar, em fazer algum vídeo, algum físico, algum cientista que tiver interesse em fazer sobre a sua área uma animação, nós temos a expertise e os contatos corretos, aí, em particular com o grupo de animação de Campinas. Então, é isso. Mais uma vez, eu agradeço bastante a todos e a todas presentes. Por favor, peço que divulguem o vídeo através do nosso site, através das redes sociais. E deixo para vocês o meu boa tarde, assim a gente encerra essa